A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, vamos gravar mais um estudo. O título desse estudo, irmãos, é este: A bem-aventurança maior que aquela de Maria. Qual seria a de Maria? A de Maria ter sido a mãe do Senhor Jesus. Existe uma bem-aventurança maior? Existe. E esta bem-aventurança está escrito nas Escrituras e foi explicada pelo próprio Senhor Jesus. Então nós vamos começar esse estudo, irmãos, falando da passagem de Maria visita Isabel. Quando o anjo explicou para Maria que ela ia ser a mãe do Senhor Jesus, foi dado outra informação junto com essa, que Isabel, aquela que era parente de Maria, estava gestante. E aí então já era o 6º mês de sua gravidez. Então Maria foi até as montanhas de Judá visitar Isabel. Lucas 1, 41, 43. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, irmãos, nós percebemos que quando Maria chegou e saudou Isabel, João Batista, ali, 6 meses de gestação, ele se mexeu dentro do ventre de Isabel, né? Recebeu ali uma interação espiritual. E aí, aqui fala que Isabel, ela ficou, pela saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo, né? Maria estava ali gestando o Senhor Jesus, o início da sua gestação, mas ali já trouxe aquela virtude e ali então Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus ali, ela disse: Bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Inclusive, irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana coloca na reza lá de Maria esta frase. E aí a pergunta é o seguinte: Maria é bendita entre as mulheres? É, porque aqui está escrito e ainda foi uma expressão cheia do Espírito Santo. Ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela disse que Maria era bendita. Então nós não negamos que Maria, por ser mãe do Senhor Jesus, ela é bendita, ela tem a sua santidade, apenas não veneramos, não adoramos, né? E ela é santa, a palavra santa quer dizer separado, e nós amamos Maria também como nossa irmã, e ela é a mãe do Senhor Jesus. Então, existe uma bem-aventurança em Maria por ter sido a mãe do Senhor Jesus? Sim, existe. Louvado seja Deus. E então, agora, irmãos, nós vamos na passagem lá da blasfêmia dos fariseus, de Lucas 11, de 27 a 28. Essa passagem, irmão, já foi muito comentada no canal. É aquela passagem que o Senhor Jesus ele faz a cura daquele surdo-mudo endemoniado. Ele cura e as pessoas que estão ali, os fariseus, falaram que o Senhor Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, né? E aí, então, eles falaram isso, aí o Senhor Jesus rebateu aquela informação, toda aquela afirmação, né, irmãos, dizendo que não haveria lógica de o mal estar combatendo contra o seu reino, né? Porque o mal, ele implanta o mal, ele quer fazer que as coisas fiquem cada vez pior. E o Senhor não, ao contrário, o reino dos céus é que as coisas melhorem, a intenção, né? E isso vai ser concretizado até o reino milenar, o futuro, né, irmãos, a eternidade, tudo isso. Então, irmãos, acabado o milagre de fazer lá, de expulsar o demônio, curar, né, o surdo-mudo, e aí nós vamos ver o que aconteceu depois de tudo isso. Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele
essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele, o Senhor Jesus, né, agora, pela expressão dele, nós vamos ver se ele vai concordar com isso que aquela mulher falou. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, irmãos, o que acontece? A mulher disse assim, né, que era bem-aventurado o ventre, a mãe dele, o ventre que trouxe, que deu mamar para ele. Essa frase concorda com aquilo que Isabel disse, bendita entre as mulheres. Foi dito. Essa frase aqui, aquilo que a mulher falou, cumpriu inclusive aquilo lá, que ela seria chamada de bem-aventurada. Verdade. Mas aí o Senhor Jesus, ele pegou e ele falou, olha, eu não estou falando, né, que a minha mãe não é uma bem-aventurada. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para todos vocês que existe uma bem-aventurança maior do que aquela de minha mãe ter dado à luz à minha pessoa. Por que, irmãos, que o Senhor Jesus falou isso, né? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa bem-aventurança é maior. Por que, então, o Senhor Jesus falou isso? Porque, irmãos, a bem-aventurança de ter dado à luz ao Senhor Jesus foi direcionado a uma pessoa. E o Senhor Jesus, Deus, ele trabalha, irmãos, na maioria, ele veio para todos, ele tem a condição dele, irmãos, o Senhor não faz acepção de pessoa. Claro que o Senhor Jesus teria que nascer de um ventre de uma mulher escolhida, mas, irmãos, o quanto ouvir a palavra de Deus e guardar, isso, irmãos, chega a qualquer pessoa. Então, a bem-aventurança maior de que Maria ter dado à luz do Senhor é ouvir a palavra de Deus e guardar, porque isso gera a salvação em nós. E isso foi espalhado, esparramado para todas as pessoas. Então, a bem-aventurança maior, ela atinge o maior número de pessoas. Olha só que interessante, coisa divina. Isso só pode ter vindo daquele que é dono de todas as coisas, chegar a uma conclusão dessa, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus disse essas palavras aí. Aí então, irmãos, nós vamos ler agora as bodas de Caná, a água feita vinho, e ajudar a entender, esse verso vai ajudar a compreender todas aquelas afirmações feitas nos dois slides anteriores. Então, João 2, de 1 a 5. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, um casamento lá. E estava ali a mãe de Jesus, Maria estava, e foi também convidado o próprio Senhor Jesus e os seus discípulos para as bodas. Todos foram na festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Depois de tudo isso, Maria disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Irmãos, olha só que interessante essa passagem. Quando Maria ela fala para o Senhor Jesus que acabou o vinho, irmãos, se o Senhor Jesus ele fala: Olha, mãe, muito obrigado para a senhora ter me falado isso, pode deixar, eu vou fazer uma obra aqui, eu vou prover essa necessidade. Irmãos, se ele tivesse feito isso, Maria tinha ficado como uma grande intercessora entre Deus e os homens. Está escrito na palavra que existe um só intercessor entre Deus e os homens. É Jesus Cristo homem, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus não fez isso. Mulher, que tenho eu contigo? Claro, irmãos, que o Senhor Jesus, ele sabia, antes que Maria, pela condição divina nele, que aquela obra deveria ser feita ou poderia ser feita, né? Que aqueles familiares, talvez até parentes dele, estavam passando por aquela situação vergonhosa ali, que ele ia operar, mas ele não fez. Mas, irmãos, daqui a pouco, ele pegou e fez a obra. Aí nós vamos entender o porquê que o Senhor Jesus fez a obra
depois, mas não porque Maria falou, porque ele chegou à conclusão que a obra deveria ser feita. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, e essa é uma frase que nós poderíamos seguir piamente, né, irmãos? Fazei tudo. Quando um irmão, não precisa ser Maria, quando qualquer um irmão, uma irmã, alguém aponta o Senhor Jesus para nós, também é uma coisa maravilhosa. Alguém fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é uma intercessão, irmãos, que pode ser feita. Nós levarmos alguém para o Senhor Jesus, dizendo a isso: faça tudo aquilo que ele vos disser. Louvado seja Deus, né? Agora, então, aqui, irmãos, para finalizar, olha só que interessante o que está escrito na Epístola de João, na primeira epístola, não no Evangelho, na Epístola, primeira Epístola de João, capítulo 5, de 14 a 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então tem um detalhe aqui, irmãos. Nós vamos pedir alguma coisa, nós vamos orar pedindo para o Senhor, né, orando através do Senhor Jesus a Deus, através da intercessão do Senhor Jesus a Deus, e ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, irmãos, só que é o seguinte, a confiança que nós temos de pedir tem que ser segundo a vontade do Senhor. Olha só, João escreveu isso e isso está alinhado com a bodas de Caná lá, no evento. Por quê? Porque quando Maria pediu, o Senhor Jesus falou: olha, não é tempo, mas daqui a pouco eu vou fazer. E quando ele faz a obra, ele fez, irmãos, Maria pediu, mas era da vontade dele também que aquela obra fosse feita, por isso que foi feita. Então, quando nós oramos e recebemos do Senhor uma obra, né, irmãos, essa obra certamente está alinhada com a vontade de Deus. Por isso que já era da vontade dele fazer a obra, ela pediu, então a obra aconteceu, né, irmãos? Porque já era da vontade do Senhor. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por o segundo verso, irmãos, está preso a esse contexto. Se sabemos que nos ouves em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições. Mas, irmãos, para cumprir essa segunda parte, o condicional aqui, irmãos, em tudo o que pedimos, esse segundo verso aqui, irmãos, tem que estar alinhado com o primeiro, assim que João explicou pelo contexto aqui. Tem que ser da vontade dele, tá bom? Queridos, nós vamos parar por aqui, né? Estudo rápido hoje. Convido os irmãos para se inscreverem no canal Evangelho. Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam, se puderem deixar um like no vídeo e repassarem também, irmãos, para outros irmãos, no sentido de nós divulgarmos a palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.